Gênesis 37, 1. Está escrito assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel, que no caso é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Irmão, você que gosta de estudar a Bíblia, se você puder e tiver condições aí, sublinhe esse versículo, esse finalzinho aqui que diz assim, olha, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente, tá? Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Então a Bíblia diz, querido, que Jacó, ele tinha 12 filhos. Quantos filhos Jacó tinha? 12. Só que é o seguinte, irmãos, naquela época, antes que você fique assanhado, naquela época o homem, ele podia ter muitas mulheres. Eu quero frisar, tá, irmão? É naquela época, amém ou não? Glória, até porque, querido, ter mais de uma mulher é prejuízo, porque isso significa mais de uma sogra. Isso é desafio. Cadê minha esposa? Está lá para dentro. Irmão, é sogra. Então, querido, o que acontece? Preste bem atenção nisso. Naquela época os homens podiam ter outras mulheres. E Jacó, ele tinha uma que ele amava, que era Raquel. E José, ele era filho da mulher que ele amava. José era filho da velhice de Jacó. E eu digo para você, querido, filho de velho é um problema. Por quê? O cara, quando é novo, tem filho, cria legal, papapá. Depois que fica velho, tem filho, parece que está criando um neto. E aí, irmão, é bajulador, o filho dá tapa na cara e ele acha bonito, ele fica totalmente sem limite. Porque o velho normalmente é babão. Então você que está... Normalmente, tá, irmão? Teve uns senhores aqui me olhando de cara feia. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos. É você que está casado aí, você que é novo, tem filho logo, tá certo? Até porque a igreja precisa crescer. Aleluia. Que isso, Valdinei? O som está possesso? É lá dentro? Ah, então tá bom. Então, queridos, volta para cá aqui, ó, vamos prestar atenção. Então José, ele era filho da velhice de Jacó e filho da mulher que Jacó amava. E ela tinha um outro filho com Jacó, que era Benjamim, o mais novo, o caçula. Então, querido, Jacó, por amar demais José, ele dava preferência para José. Era o filho querido, era o filho do coração, era o filho querido que podia fazer tudo que o pai estava lá, babão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém.
Só que, irmão, eu quero dizer algo para você. Os irmãos de José começaram a perceber isso. Eles começaram a perceber que havia preferência. E o que aconteceu em virtude disso? Houve um ciúme, houve, querido, uma inveja. E começou a haver divisão entre os irmãos. E José passou a ser amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. E aí eu pedi para você sublinhar aqui algo, querido, que eu quero dizer para você, que me chamou muita atenção, é que eles passaram a odiar tanto José, está aqui no versículo 4, que eles já não conseguiam falar com José amigavelmente. Ou seja, era tanto ódio no coração, que as palavras deles revelavam esse ódio. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Se você quer saber se alguém te ama de verdade, observe a maneira que ela te trata. Amém ou não? Observe a maneira que ela te trata. Por quê? Porque, querido, quem ama trata bem. É o que eu disse para vocês, a boca fala que o coração está o quê? Cheio. Então eles estavam com o coração cheio de ódio, então eles não conseguiam falar com José em paz, amigavelmente. Então a maneira que você é tratado por alguém pode ser um sinalizador do sentimento que essa pessoa tem por você. E você tem que estar atento por essas coisas. Você já viu? Tem gente que fala que te ama, mas só vacila com você. Tem gente que fala que te ama, mas só te arrebenta. Tem gente que fala que te ama, mas só pega pesado com você. Tem alguma coisa que você precisa avaliar nessa história. Amém ou não? Aí talvez você fale assim, pastor, meu pai só pega pesado comigo. Irmão, o pai tem que pegar pesado mesmo, amém ou não? De vez em quando, pelo menos. Assim, de cada 10, 9 vezes o pai é bom pegar pesado, amém ou não? Então, o que acontece? Aqueles irmãos, eles já não falavam amigavelmente com José. Ou seja, na casa de Jacó estava um clima horrível, um clima horroroso. E Jacó, para piorar as coisas, Charles, o que Jacó faz? Vai lá, faz uma túnica longa para José, toda colorida. José se sentiu o quê? Ô cara, a roupa que o papai fez para mim, toda colorida, tal, quer dizer, Jacó não teve um tanto de sensibilidade. Já percebia o clima dentro da sua casa, ainda vai lá, faz uma roupa especial para o filho que os irmãos estavam odiando por ser o preferido. E José, com 17 anos de idade, com toda a maturidade que os 17 anos lhe proporciona, José ainda fazia também a coisa ficar pior. Por quê? José era fofoqueiro. Irmão, isso aí. E José parou de ser fofoqueiro. Então você que é fofoqueiro, há esperança para você. Amém ou não? José, ele era fofoqueiro. Por quê? Porque ele ia no campo, ele via como que os irmãos estavam trabalhando, eles viam todas as lenhas que os irmãos estavam fazendo, ele vinha e contava tudo para o papai. Ele chegava, papai, olha, Rubem está fazendo isso, Simeão está fazendo aquilo, Judá está fazendo aquilo outro. Ele falava tudo. E os irmãos faziam o quê? Odiavam cada vez mais. Quem aqui já foi entregue por um irmão aqui? Levante a mão. Aleluia. Aposto que você falou assim, ó, belo dia foi o dia que meu pai fez esse irmão para me dar. Você pensou assim? Você falou assim, miserável, para que nasceu? Né? Então, preste bem atenção aqui, volta para minha atenção aqui. O que acontece, irmãos? Jacó vai, e um dia José tem um sonho. Aí é o que eu estou te falando, observe a maturidade de José. Qual o sonho que ele tem? Ele tem o sonho que ele sai com os irmãos para pegar os feixes, faz os feixes da colheita lá, parece que de trigo. Amém? Os feixes de trigo, e aí ele diz o seguinte, olha, ele só conta o sonho. Ele diz assim, olha, e os feixes de vocês se prostravam diante do meu. José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos, amém ou não? Sabe o que talvez ele não sabia? É que os irmãos também tinham. Porque ele não revelou o sonho, foram os irmãos que descobriram. Você observou na leitura aqui ou não? Depois você lê de novo. Aí os irmãos logo falaram, então quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você e você vai reinar sobre nós. Os irmãos que interpretaram o sonho. Ele não precisou de revelar, ou seja, era uma família, irmãos, de reveladores de sonho. Aí ele acorda e ele fala assim, tive um outro sonho. Qual é o outro sonho que eu tive? O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí chega o pai e fala, que isso, meu filho?
Está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Os irmãos odiaram José ainda mais. Mas o pai começou a refletir sobre isso. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Passa-se os dias. Jacó então tem a brilhante ideia e ele diz o seguinte: José, os seus irmãos estão no campo, eu vou começar a te contar a história aqui, tá certo? Para você entender que não vai dar tempo da gente ler tudo. Eles estão no campo perto de Siquém. Vai até lá e veja como eles estão. A Bíblia diz, querido, que José então vai atrás de seus irmãos. Ele encontra com um homem que diz que os irmãos não estavam no lugar que o pai havia ordenado que eles estivessem. E José então segue para buscar os irmãos. Para quê? Levar notícia para o papai. Só que quando os irmãos veem José de longe, aí você que gosta de estudar a Bíblia, sublinhe isso também, porque aqui tem uma lição para você. Olha só o que está escrito aqui no versículo 19 do capítulo 37. Os irmãos, quando viram José vindo, chegaram e disseram assim: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Então eles olharam para José e falaram assim: ó, lá vem o sonhador. Repita comigo: lá vem o sonhador. Então eu quero dizer algo para vocês agora. Eles estavam com ódio de José, sabe por quê? Porque José era um sonhador. Eu quero dizer algo para você, amado, preste atenção nisso. Você que é sonhador, você pode ter certeza que vai ser perseguido por aqueles que não sonham. Você que é sonhador, de alguma forma será perseguido por aqueles que já não sonham mais. Porque é sempre assim, a perseguição vem dos opostos. Observe o que eu vou te falar: o feio vai falar mal do bonito. É assim ou não é? O pobre fala mal do rico. É assim ou não é? Hein? O infeliz fala mal do feliz. É sempre assim. O incompetente, ele critica o competente. O que não sabe fazer, ele fala mal do que sabe. Porque a crítica, querido, vai vir sempre do oposto. Então eu quero dizer algo para você: quem não sonha fala mal do sonhador. E digo para você ainda mais: o fato de você ser um sonhador incomoda muita gente. Porque existem pessoas que não estão felizes com a tua felicidade. Existem pessoas que não estão sonhando com os seus sonhos. Existem pessoas que não torcem pelo teu sucesso. Lá vem o sonhador. Ele estava vindo de longe. E antes de José chegar, eles já tramaram contra José. Preste atenção nessa história, irmão. Eu queria que você não se distraísse por nada nesse planeta. Eles já tramaram contra José e disseram: vamos matar José, vamos dar um fim nessa história. A gente mata um animal, a gente pega o sangue do cabrito, coloca na túnica colorida dele, e a gente fala para o papai que ele foi atacado por um animal. Só que Rúben chega e diz assim: não vamos fazer isso, vamos jogá-lo num poço, porque a Bíblia diz que Rúben tinha a intenção de devolvê-lo para o pai. Então quando José chega, os irmãos agarram ele, tiram aquela túnica que era o símbolo da preferência do pai, tiram a túnica dele, jogam ele dentro de um poço. Agora observe, os próprios irmãos jogando José dentro de um poço. É terrível quando você é traído, é terrível quando você se decepciona com pessoas de fora. Agora com pessoas de perto, isso é muito mais dolorido, isso é muito mais terrível, isso é muito mais doído, isso é muito mais traumático. E aí, irmão, a Bíblia diz que passava uma caravana de midianitas. Então os irmãos de José pegam José e falam: vamos vender José como escravo. Um menino de 17 anos. Nós não estamos falando aqui de um homem formado. Nós não estamos falando de um homem que tinha suas emoções todas estabelecidas. Até porque com 17 anos, o emocional da pessoa ainda está sendo concluído. Não está concluído totalmente. Não está 100% maduro. E aí, vendem José como um escravo. E José, querido, vai parar no Egito. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. José então, querido, ele chega na casa de um homem chamado Potifar.
Potifar, querido, para quem não sabe, ele era um alto comandante de Faraó, um homem riquíssimo. José então chega na casa desse homem chamado Potifar, ele é comprado como um escravo, e a Bíblia diz, querido, que tudo que José colocava a mão, prosperava. Diga comigo assim, tudo. Não, diga como um vencedor, diga, tudo que José colocava a mão, prosperava. Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, ele chegou como escravo ralé, ele chegou como escravo lá, sem expressão nenhuma, mas o Senhor era com ele, de modo, querido, que em pouco tempo, ele prosperou tanto como escravo, que a Bíblia diz que Potifar olhou para ele e falou assim: ei, vou trazer esse menino para minha casa, ele vai ser o cara que vai administrar todas as minhas riquezas. E isso serve de ensinamento para nós. E por que serve de ensinamento para nós? Prepara aí, porque talvez vai doer um pouquinho em você. José estava no lugar que ele queria, sim ou não? Ele estava com as pessoas que ele queria, sim ou não? Ele estava na posição que ele queria, sim ou não? Mas por que ele prosperou? Porque Deus era com ele, amém ou não? Agora, como que Potifar identificou a prosperidade na vida de José? Pelos resultados que ele obteve, pelas coisas bem feitas que ele fazia. Então, por que isso serve de ensinamento? Tem muita gente, porque não está na posição que quer, porque não está com as pessoas que querem, porque não está fazendo o que quer, faz de qualquer jeito. José, ele fazia o melhor. José, ele fazia o melhor mesmo sendo um escravo, mesmo estando num lugar que não queria, mesmo estando numa posição que não queria, mesmo estando com pessoas que não queria, mesmo a vida dele estando de cabeça para baixo, ele era um cara que a excelência acompanhava ele, de modo que isso chamou a atenção de Potifar. Potifar olhou e falou assim: o quê? Esse cara eu quero perto de mim. Lá no seu trabalho, querido, talvez você está lá e você não está na posição que você quer. Talvez ainda não há o reconhecimento que você esperava lá no seu trabalho. Talvez você ainda não está tendo o resultado que você esperava lá no seu trabalho. Para de murmurar, para de fazer corpo mole, para de fazer de qualquer jeito. Faz o melhor que você pode, porque o Senhor é com você e já vão perceber que tem algo diferente na tua vida. Já. Então Potifar chega e chama José para a casa dele e fala: agora você vai administrar tudo, irmão. E Potifar entregou tudo de tal forma que a Bíblia diz que Potifar não sabia de mais nada, só sabia do pão que comia. Ou seja, Potifar entregou a administração da vida, da casa dele de tal forma para José, que Potifar já não sabia mais nem o que tinha. Ele só sabia do que ele estava comendo, do que ele estava desfrutando. Ele descansou. Mas aí vem um problema. Qual é o problema? A mulher de Potifar olhou para José, porque José tinha um defeito que eu tenho: bonito demais. Entendeu? Tem gente que fez assim, ó. Irmão, você está fazendo assim porque você está dizendo: é verdade, pastor, você é muito bonito. Tem muitas mulheres que acham o senhor bonito. Sua mãe, suas tias, suas filhas. Amém? Então José era bonitão, querido, amém ou não? Tem homem bonito aqui neste lugar, amém ou não? É, poucos, aleluia. E homem, tem homem aqui, amém ou não? Ai, você só precisa ser homem, irmão, não precisa nem ser bonito, amém ou não? Amém ou não? Seja homem. Bonito aí é bônus. Então José era bonitão. A mulher de Potifar fez o quê? Ficou apaixonada por ele. E falou: eu vou pegar esse garoto para criar. Entendeu o que eu estou dizendo, irmão? Amém ou não? Vou pegar esse menino. Irmão, eu vou dizer algo para você, querido. E mulher, quando põe uma coisa na cabeça, é difícil, tá, irmão? Os homens estão concordando comigo, sim ou não? Mulher, quando põe uma coisa na cabeça, é difícil. E a mulher de Potifar quis José. E José, querido, ele fugiu da mulher, ele fugiu. Até que chegou um dia, preste bem atenção aqui, ó, volta para cá. Até que chegou um dia que não tinha homem nenhum na casa. Quando José chegou para fazer o seu serviço,
A mulher dele chegou, a mulher de Potifar chegou e falou assim, ó, vem deitar comigo. E ele falou assim, olha, o meu senhor deixou eu tocar em tudo, eu tenho autonomia para tudo nessa casa. A única coisa que meu senhor não deixou eu tocar foi em você. Então eu não tenho como fazer tamanha maldade com meu senhor e com meu Deus. Ela foi agarrar José, José sai correndo, irmão. E a roupa de José fica onde? Fica com ela. Então ele saiu correndo completamente nu. Amém? O que a mulher faz? Dá um grito e fala que José tentou estuprá-la. Quando Potifar chega, irmãos, Potifar ele ficou irado. Amém ou não? E aí Potifar, a Bíblia diz, você vai ver depois lendo com calma em Gênesis, que Potifar mandou José para a prisão, José foi preso. Esse foi o grande sinal de que Potifar não acreditou na mulher dele. Porque se Potifar tivesse acreditado na mulher dele, ele tinha mandado matar José. Porque um escravo mereceria a pena de morte. Pelo fato dele ter mandado José ir preso, significava o seguinte, olha, não acredito na tua história, mas eu tenho que lavar minha honra. Então mandou prender José. Quantos estão comigo na história, digam amém. Sabe quanto tempo José ficou na casa de Potifar como escravo, irmãos? Segundo a Torá, eu estava lendo os comentaristas dos rabinos, José ficou aproximadamente 1 ano na casa de Potifar. Amém? E aí ele foi preso, acusado injustamente. Sabe o que me chama a atenção na vida de José? É que talvez na vida de José possa ter algo que parece com a sua. José, querido, todas as vezes que ele estava começando a prosperar e que parecia que ia dar tudo certo para ele, acontecia um evento que passava uma rasteira nele e ele voltava na estaca zero. Talvez isso está acontecendo com você. Talvez você é uma pessoa que quando as coisas começam a clarear, parece que as nuvens pretas parece que estão indo embora, e você fala assim, agora chegou a minha vez. Parece que acontece um negócio que te derruba. E você volta lá no fundo do poço de novo. Era isso que acontecia com José. Aí José ele vai parar numa prisão. Quantos estão comigo? Digam amém. Só que tinha uma diferença, irmão. José ele estava na prisão, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E tudo que ele colocava a mão prosperava. Passou pouco tempo, o carcereiro olhou para José e falou, esse menino é diferente. Tira José da cela e fala assim, agora é você que vai tomar conta dos presos dessa prisão. Você agora que vai ser o responsável geral da prisão. Imagina se José estivesse lá agora amargurado, chutando balde, reclamando, amaldiçoando a vida, falando mal de Potifar, falando mal da história, falando mal dos céus, falando mal de Deus, falando mal de todo mundo. José, ele estava no meio de um processo. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Talvez seja o que está acontecendo com você, irmão. Você está no meio de um processo. E às vezes você está tornando o processo mais longo e mais dolorido para você, porque você não para de abrir a tua boca e reclamar e murmurar. As suas atitudes não estão condizentes com a pessoa que você é. Então eu digo para você hoje, em nome de Jesus, se você não está entendendo por que as coisas estão acontecendo com você, do jeito que está acontecendo, para de reclamar, entenda que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e é que a tua vida está nas mãos desse Deus. Paulo, eu acredito que ele resume a vida de José, com um versículo dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, José, ele sai de casa, ele é lançado num poço, ele é vendido como escravo, depois ele é acusado injustamente, vai para uma prisão, talvez ele não estava entendendo nada, mas tudo isso estava contribuindo para o bem dele. Todas essas supostas derrotas, aparentes derrotas, estavam empurrando José para o propósito dele. Então talvez você não está entendendo, mas as coisas que estão acontecendo na tua vida, meu irmão, estão te levando passo a passo para o centro da vontade de Deus, estão te levando passo a passo para o lugar que Deus quer que você esteja. Vocês estão comigo, amém ou não? Então José ele vai lá, e sabe quantos anos ele passa na prisão, irmão? 10 anos. Eu vou repetir, 10 anos. A gente fala 10 anos em 1 segundo, mas vai ficar preso 10 anos. Acusado injustamente. Sabe por quê, irmão? Você ser crente na adversidade não é fácil.
Quando as coisas estão se levantando contra você, quando tudo está... Tem gente que desanima, tem gente que quer chutar o balde, tem gente que quer desistir. Alguns ficam até animados, mas se o problema durar mais de um mês, já desvia da fé. Ou seja, tem crente que tem data de validade, o problema não pode durar mais de um mês. Porque se a luta está aí 1 mês ou 2, desiste da fé. José, ele já estava 11 anos passando por um problema. 1 ano como escravo na casa de Potifar e 10 anos preso. 11 anos, irmãos. 11 anos sofrendo injustiça. O que será que o diabo colocava na cabeça de José nesses 11 anos? Sabe por que você está aqui? Por causa dos seus irmãos. Sabe por que você está aqui? Por causa dos seus irmãos. E se José estivesse dando ouvido para esse tipo de coisa, que sentimento que ele estaria nutrindo pelos irmãos dele? Hein? Eu não ouvi. Ódio, rancor, mágoa, vontade de matar. Você já teve vontade de matar alguém, irmão? Você sabe o que eu achei estranho? É que eu olhei para a Gabi agora, ela falou assim, ó, aleluia. Ela disse, louvado seja o Senhor. Tive. Já teve vontade de matar alguém? A Simone tem vontade de matar o Kiko todo dia, irmão. Você sabe do que eu estou falando, né, Simone? Ela sabe. Então, se José não vigiasse, eram esses sentimentos que estariam nascendo dentro do coração dele. Passaram-se quantos anos, irmãos? 11 anos. Aí daqui a pouco chegam 2 novos prisioneiros, o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles estão lá presos na mesma prisão de José. Daqui a pouco o que acontece com eles? Eles têm um sonho. Cada um deles tem um sonho. E José revela o sonho dos 2. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por que José revelou o sonho dos 2, irmãos? Porque o coração de José estava para Deus. Porque se o coração de José estava cheio de amargura, ele ia dizer, que se dane você com o seu sonho, não tem nada a ver com a sua vida, vai para o inferno. A minha vida já está um inferno, eu ainda tenho que me preocupar com a tua. Só que José, querido, ele chega e ele interpreta o sonho dos 2. E ele diz para o copeiro, olha, em 3 dias você vai ser restituído na sua posição. E para o padeiro ele fala, em 3 dias você vai morrer. Que legal, né, irmão? Só que José faz um pedido para o copeiro. Falou assim, ó, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Lembra do seu amigo aqui. Amém ou não? Amém. Passou 3 dias. O padeiro foi condenado à morte, morreu. E o copeiro foi restituído na sua posição. Só que o abençoado esqueceu de José. José ficou preso mais 2 anos, irmão. 2 anos. Fala a verdade. O que podia estar passando na cabeça de José? Copeiro endemoniado, ingrato. Na hora que precisou de mim, eu estava aqui. Mas e agora? Na hora de lembrar de mim? Só sabe usar. Será que esse tem sido seu discurso, irmão? Na hora que precisa, me chama. Eu quero dizer algo para você, irmão. José ficou mais 2 anos. Só que eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele o seguinte, fala assim, ó, meu irmão, quando Deus tem um plano para você, não tem jeito. Podem te vender, podem te escravizar, podem te prender, mas o propósito vai se cumprir. Amém? O que acontece? José está na prisão e Faraó está sendo atormentado lá no palácio. Amém, querido? E aí Faraó ele começa a ter sonhos. E qual foi os sonhos que Faraó teve? Ele via 7 vacas gordas saindo do Nilo, pastando, felizes.
E daqui a pouco 7 vacas magras saem do mesmo Nilo e devoram as vacas gordas. Depois ele vê 7 espigas de milho, lindas, bonitas. Daqui a pouco crescem 7 espigas magras, feias, e devoram as espigas bonitas. E nenhum sábio do Egito sabia interpretar o sonho. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. Aí, depois de 2 anos, o copeiro se lembra de José e fala assim: olha, lá na prisão tem um menino. José, quando saiu de casa, tinha 17 anos. Agora ele já estava com 30 anos de idade. 13 anos durou o processo na vida de José. Lá tem um menino, e ele revela sonhos, porque ele revelou o meu. Então você observa que se lá atrás José tivesse ficado quieto, ele teria fechado a porta para ele no futuro. Amém, irmão? Então eu posso dizer algo para você: o que tiver na tua mão de oportunidade de abençoar as pessoas, abençoe. Porque o que você está abençoando hoje pode ser uma porta aberta para você lá no futuro. Amém ou não? Não perca essa oportunidade. E aí o cara lembrou, Faraó falou: chama esse menino. Deram um banho, José cortaram o cabelo, roupa nova. José chega e fala assim: ó, vou revelar o seu sonho. Mas é o seguinte, quem revela é Deus. O negócio é o seguinte, o seu Faraó: essas 7 vacas são 7 anos de fartura e tal, e os 7 vacas magras são 7 anos de fome. O que você conseguir juntar no ano de fartura vai ser devorado pelos anos de fome. Faraó falou: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que arrumar um administrador no Egito. Você tem que arrumar alguém para administrar. Amém ou não? Faraó chegou, deve ter pensado: pega o currículo desse garoto. Quando pegou o currículo dele, falou: chegou como escravo na casa de Potifar. Era tão excelente, fazia tudo tão bem, que passou a ser o chefe lá da casa de Potifar. Mas ele tem um problema, não pode ver mulher. Bom, mas Potifar mandou prender, não matou. Eu conheço bem a mulher de Potifar, esse garoto é bom. Foi preso. 12 anos na prisão. Foi tão bem, tão excelente em tudo que fez, que prosperou na prisão, passou a ser o chefe do presídio. Menino, é você que eu quero para ser o administrador do Egito. Abaixo de mim será você. Ninguém manda no Egito a não ser eu e você. Uau! Uau! José começa a viajar ao Egito e fala: o negócio é o seguinte: 7 anos de fartura, vamos começar a juntar, beleza. A fome vem. Vem os 7 anos de fome. A fome se espalha sobre toda a terra, até que a fome chega, sabe aonde, irmão? Na casa de Jacó. Amém ou não? Jacó então manda os seus filhos, preste atenção nisso, manda os seus filhos ir no Egito, porque ele ouve falar que lá no Egito tem comida. E quando os meninos chegam no Egito, era José que estava lá, irmão, administrando o negócio. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Capítulo 42 de Gênesis. Irmão, eu estou tentando ir rápido para a gente acabar na hora. Amém? Se eu passar um pouquinho de tempo, vocês me perdoam? Amém ou não? Se eu passar tipo assim 50 minutos, tem problema? Tem ou não? O culto está marcado para acabar 9h30. Se acabar tipo assim 10h30, tem problema para os irmãos? Amém ou não? Brincadeira, seu Sérgio, vai acabar na hora certa. Então o que acontece? Os irmãos vão para o Egito, e eles vão atrás de comida, e eles encontram José. Só que tem um problema: quando eles venderam José, José era um menino, não tinha nem barba. Agora José era um homem, 30 anos de idade, com as maquiagens do Egito, falando tudo em egípcio. E aí José olha para eles e começa a pegar no pé deles, e fala assim: vocês são espiões. Não, nós não somos espiões, meu senhor. E todos se prostram diante dele. Olha o sonho que ele teve lá. Não somos, meu Senhor, que é isso? Deus que me livre de ser espião. Nós somos filhos de Jacó, nós estamos aqui para comprar comidinha, que não sei o que, papapá, teté. Ah, vocês são filhos de Jacó? É. Quantos filhos vocês são? Nós somos 12, um sumiu. Um sumiu. Ah, então o outro, só tem 10 aqui. Ah, o outro é Benjamim, é o filho de papai, papai ama Benjamim. Presta atenção, irmão. José fala assim: então o negócio é o seguinte: eu vou prender todos vocês aqui, um vai até lá e traz esse Benjamim aqui. Não tem como, que não sei o que, papapá.
Então ele muda de ideia, ele prende um só, fala assim, um de vocês vai ficar preso aqui. Vocês levem o alimento para casa de vocês, e vocês vão trazer Benjamim. Se vocês não trouxerem Benjamim para provar que o que vocês estão falando é verdade, eu vou manter esse aqui preso, se bobear até mato. Não, tá bom meu senhor, levaram a comidinha para casa. Quando eles chegaram em casa, irmãos, todo o dinheiro que eles levaram para comprar comida, estava dentro do saco de comida deles. José devolveu todo o dinheiro. Quando então eles ficam vendo isso, eles ficam apavorados, falam, meu Deus do céu, será que Deus está perseguindo a gente, que não sei o quê. E quando José, eu queria falar para vocês de um detalhe, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu queria falar para vocês de um detalhe, que quando José estava interrogando eles, antes de liberá-los, olha só o que eles falaram aqui no capítulo 42, versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Então, escuta só, passaram-se 13 anos, José só prosperou, e eles ainda estavam agarrados com culpa daquilo que fizeram com José. 13 anos e tudo que dava errado na vida deles, é Deus pesando a mão. Sabe o que é isso, irmão? Tormento. Eram 10 atormentados. Sabe por quê, irmão? Quem faz a vida do outro o inferno é atormentado. Porque gente feliz não inferniza a vida de ninguém. Eu vou repetir, gente feliz não inferniza a vida de ninguém. E depois que a pessoa inferniza a vida do outro, irmão, ela fica atormentada. 13 anos eles estavam lá, será que é Deus pesando as mãos sobre nós? Rubem respondeu, olha só, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, eles ainda lembravam da angústia de José lá no poço, pedindo, não façam isso comigo. O semblante de José não saiu da cabeça deles, depois de 13 anos. Vocês estão comigo, amém ou não? Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue, ou seja, a culpa pesava sobre eles 13 anos depois. Então eles vão embora, chegam na casa de Jacó, e eles falam o seguinte, papai, nós temos que levar Benjamim, porque o moço lá do Egito, o homem que está mandando no Egito, ele falou que só vai liberar o nosso irmão que ficou lá, se nós levarmos Benjamim. Jacó falou, é ruim, não vai levar não, porque eu já perdi José, vocês vão acabar matando o outro filho meu. Então eles começam a comer a comida, vão vivendo os seus dias, o outro preso lá, a comida acaba, a fome vem. Então Jacó falou, quer saber de uma coisa? Então leva Benjamim. Então, querido, eles levam Benjamim para o Egito, e quando eles chegam no Egito, querido, José os recebe, faz um jantar para eles, um almoço, para eles, era meio-dia. E quando José chega na sala do almoço, José manda preparar a mesa de acordo com a idade de cada um, e eles foram ficando em ordem decrescente de idade. E no prato de Benjamim, que era filho do mesmo pai e da mesma mãe, tinha 5 vezes mais comida. Então, irmãos, eles acabam de comer, e aí o que acontece? José libera todo mundo, mas manda colocar o dinheiro de volta no pote, e manda colocar a taça de prata dele, no meio das coisas de Benjamim. Quando os irmãos estão indo embora, o empregado de José vai atrás dele e fala, meu senhor fez vocês bem, e vocês estão pagando mal com bem, o bem com mal. Abriu as coisas de um por um e achou a taça nas coisas de Benjamim. E um deles falou assim, olha, nós não roubamos ninguém, nós somos homens de bem. Se tem alguém entre nós que roubou, que esse alguém morra. Então quando eles levam até Benjamim, levam até José, os irmãos, com a taça, tudo, José chega e fala assim, olha, esse menino agora, Benjamim, ele vai ser meu escravo, ele não vai voltar para a casa de vocês. Aí os irmãos, querido, foi Judá que se levantou, fala, por favor, se você tiver que fazer algum mal para ele, faça para mim, que eu fique como escravo, mas que não aconteça nada com o menino. Olha como é que as coisas começam a mudar. O irmão que estava disposto a matar o outro há 13 anos atrás, agora já estava começando a estar disposto a dar a vida pelo irmão.
Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém ou não? Amém ou não? Então fica aquele climão, até que José não se aguenta e ele se revela. E ele fala para os seus irmãos, diz assim: gente, sou eu sou o irmão de vocês. E aí, querido, o que você acha que os irmãos fizeram? Os irmãos foram abraçar José? Claro que não, irmão. Falou: meu Deus do céu, se o negócio estava ruim, ficou pior. Porque esse cara egípcio, ele não tinha motivo nenhum para fazer nada com a gente. José tem motivo para acabar com a nossa raça. Se o negócio não tinha como ficar pior, ficou. Agora nós estamos lascados. José está ali. O cara é o cara do Egito. Nós maltratamos ele. Será que ele vai se vingar? Mas José, ele chega e diz assim: não se aflijam, capítulo 45, versículo 5. Nem se recriminem por terem me vendido para cá. Não precisa ficar triste que vocês me venderam, não. Pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou para cá. Posso ouvir um amém? Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José falou assim: sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui, para que vocês possam ter filhos e tenham descendentes. E eles se abraçam. A Bíblia diz que dava para ouvir o choro de José em todo o Egito. José então manda trazer toda a família para o Egito. Assim acaba a minha história. Assim acaba teologicamente a pregação. Mas, o que eu quero que você entenda? Qual foi o termo que eu falei lá no início que nós precisamos aprender? Ressignificar. José, ele pegou toda a dor dele e ele deu um outro sentido para essa dor. Ele poderia ter usado a dor dele como alimento de ódio, como combustível para o ódio, para a vingança, para a amargura, para a falta de perdão, e está durante 13 anos planejando como que ele iria arrebentar com a vida com os irmãos na próxima oportunidade que ele tivesse. Ele podia estar fazendo isso. Ele podia estar durante 13 anos estabelecendo, arquitetando um plano de arrasar, de infernizar a vida dos irmãos. Mas ele pegou a dor que ele sentiu, ele deu um novo sentido para ela, e ele fez dessa dor uma bandeira. Ele entendeu um plano de um Deus grande, maior do que tudo, para a vida deles, para os seus irmãos, para a sua nação. Por que eu estou querendo dizer isso, irmão? Você tem 2 opções, com as decepções da sua vida, com as dores que você tem sentido. Uma delas, fazer delas o seu patrimônio. E onde você for, você reclamar do que você passou, você contar a sua triste história, você tem essa opção. Vai ser um lamento constante. Opção A. Mas você tem a opção B. Dar um novo sentido para isso. E entender o que Deus projetou, o que Deus planejou para você, através disso tudo que aconteceu. Você entender o que essas coisas que aconteceram com você, para onde elas te levaram. Então existem coisas que precisam acontecer na nossa vida. Existem coisas que parece que o mundo se fechou contra nós, que o céu está fechado sobre nós, parece que todo mundo está virando as costas. Você tem 2 opções: começar a reclamar, se tornar um lamento, um depressivo profundo, ou você faz disso uma bandeira de guerra, de luta, e entender que Deus tem um plano maior para tudo isso que está acontecendo. E na hora que você tiver a oportunidade, porque aqueles que te levaram para o aparente buraco, um dia Deus vai colocar diante de você, e esse vai ser o seu grande teste. Esse vai ser o seu grande teste.
Aqueles que te humilharam, aqueles que te escorraçaram, aqueles que te traíram, aqueles que te decepcionaram, um dia eles vão se colocar diante de você, e aí vai ser o seu teste. Como que você vai reagir? Vai mostrar o tamanho da obra que Deus operou na tua vida. Vamos ficar de pé?